Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Infocast, o podcast do InfoJobs sobre carreiras. Eu sou a Beatriz Antunes, do time de comunicação do InfoJobs, e vou estar com vocês em mais um episódio. E esse episódio é super especial porque a gente vai falar um pouco qual o jeito certo de buscar uma oportunidade de emprego. Será que é sair enviando um monte de currículo por aí? E, principalmente, vamos falar também sobre o próprio InfoJobs, sobre como se candidatar e usar o InfoJobs no modo turbo. E hoje, para esse bate-papo, não poderíamos ter outra pessoa, senão a nossa gerente de RH do InfoJobs, a Osana Azevedo. Osana, muito obrigada por ter topado o convite e, por favor, fica à vontade para se apresentar um pouco mais. Tá bom. Olá, pessoal. Como a Bia já comentou, eu sou Osana Azevedo, sou gerente de recursos humanos no InfoJobs. É uma honra participar desse papo aqui com você hoje, falar um pouquinho sobre a área de atração. Vou começar, então, me apresentando, né? Eu trabalho na área de recursos humanos há mais de 15 anos, sempre atuei em empresas de diferentes segmentos, então, desde indústria, no segmento de aço, passei por seguradora, e agora, né, essas últimas experiências mais recentes na área de tecnologia. Então, eu espero poder contribuir e trazer algumas dicas que vão ajudar os candidatos nesse processo de busca de uma nova oportunidade. Com certeza vai muito, porque acho que como candidato, né, como pessoa candidata, o que a gente mais quer saber é o que o RH pensa, né? O que a pessoa que tá ali por trás de tudo pensa. Mas pra gente começar, Osana, queria que você explicasse brevemente o que é o InfoJobs realmente e como ele funciona, né? Legal. O InfoJobs é uma plataforma que conecta tanto os empregados quanto as pessoas que estão buscando uma vaga, que é o candidato. Então, não é uma agência que faz a busca do emprego para as pessoas, e sim é um lugar de conexão. Então, as pessoas que estão buscando uma vaga, elas podem acessar o nosso site e identificar quais são as oportunidades que estão lá, que fazem match com aquilo que eles estão buscando. Da mesma forma, as empresas que conseguem tanto divulgar as suas vagas e encontrar os melhores candidatos. Legal, uma ponte mesmo, né, entre os sim. dois. E acho que é legal reforçar que o InfoJobs é gratuito também, né, Osana? Sim, acho que isso é muito importante, porque no momento em que o candidato mais precisa, que é o momento que ele está buscando uma oportunidade, seria muito ruim ter que fazer um pagamento, né, ter que pagar, ter que desembolsar algo. Então, ter um site de emprego que possibilita que o candidato entre e faça a candidatura em várias oportunidades sem pagar nada, é uma ótima oportunidade, sem dúvida. Muito bom. Osana, acho que a gente pode começar as curiosidades aqui, né, por trás desse tema de como usar o InfoJobs no modo turbo, falando o que os recrutadores realmente veem quando um candidato se candidata à vaga. Porque eu já vi muitas perguntas dessas nas redes sociais. Mas mostra aí como que o recrutador vê o nosso perfil do InfoJobs. Então, você pode comentar um pouquinho sobre isso, não só sobre como é visto esse perfil, mas também sobre o que vocês, como recrutadores, avaliam, né? Ah, legal. Acho que essa é uma pergunta muito bacana, porque assim, acho que o primeiro ponto, nós recrutadores queremos muito fechar a vaga, queremos muito encontrar o candidato ideal. Então, normalmente, quando a gente vai no site de emprego, né, para fazer esse filtro de candidatos versus a vaga que a gente tem, normalmente a gente procura ali o máximo de informação possível em relação aos candidatos. Então, é muito importante que os candidatos coloquem todas as informações, entrem no site, cadastrem, coloquem as habilidades, não coloque só qual foi a experiência, mas também descreva qual foi essa experiência, quais foram os principais resultados alcançados. Eu acho que tudo isso contribui muito para que o recrutador tenha informações sobre aquele candidato e possa entender se ele faz sentido para aquela oportunidade ou não. E eu acho que, eu sempre falo que o processo seletivo é uma escolha dos dois lados. Então, é muito importante que o recrutador, ele identifique a pessoa, né, para a posição, mas que seja uma posição que faça sentido também para o candidato, né? Então, sempre tem que ter um match ali entre o que a empresa está oferecendo versus o que o candidato está buscando. Legal. E tem muita gente que fala assim, quando o recrutador vê o salário ali, pede a faixa salarial e aí eu coloco determinado salário, o meu currículo já é eliminado.
O salário é o único fator de eliminação nesse processo? Ou tem outros fatores ali que também são levados em consideração na hora que o recrutador está avaliando o perfil da pessoa no InfoJobs, por exemplo? Porque, Claro. assim, acho que você pode até me confirmar, o recrutador, ele vê o perfil dessa pessoa em um formato de um currículo, basicamente, né? As informações dela aparecem para o recrutador dessa forma. Isso mesmo. No site do InfoJobs, a gente consegue visualizar as informações dos candidatos como se fosse um currículo. Então, vai estar lá qual é o objetivo, né? Qual é a vaga que esse candidato está buscando. Ele vai aparecer também quais são as principais experiências desse candidato, quais são as habilidades que esse candidato possui. Então, tem uma série de informações que vão além da faixa salarial que o candidato coloca. É claro, a faixa salarial, se ela estiver muito diferente daquela posição que a gente está buscando, pode ser um fator de filtro, né, no momento em que o recrutador está ali com vários perfis para analisar. Mas ele não é um fator decisivo, até porque, normalmente, as pessoas elas acabam buscando oportunidades que estão muito alinhadas às experiências que elas já possuem. Então, os candidatos, eles costumam colocar ali uma faixa salarial que está mais adequada com aquela oportunidade que ele está buscando. Então, normalmente, a gente faz uma análise, né? E isso que é muito legal dentro do site do InfoJobs, porque a gente tem muitas informações sobre o candidato. E isso ajuda muito o recrutador a fazer esse filtro, né? A fazer essa primeira triagem para depois chamar para uma entrevista e conhecer um pouco mais o candidato. Legal. Isso significa que quando a pessoa passa para uma próxima etapa, é uma vaga que tem muito mais a ver com ela também, né? Sim, sim. E aí acho que respeita o tempo também do candidato. Então, eu acho que é um processo que ajuda, como eu falei, né, a empresa, mas também ajuda o candidato para ele entender se ele está de fato participando de uma oportunidade que pode ser uma oportunidade de carreira para ele. Que legal. E você comentou um pouquinho sobre os campos, né? Sobre a importância de tudo estar bem preenchido ali no perfil. E quando a gente tá cara a cara ali com alguns candidatos em eventos, em ações que a gente faz, algumas pessoas me perguntam, mas meu perfil precisa estar 100%? Ou se ele tiver ali 90%, 70%, tá tudo bem. Então, queria saber se existe alguma maneira de aproveitar também esses campos do InfoJobs para contar suas qualificações, suas conquistas, porque esse é um outro ponto, né? Como que eu conto o que eu já fiz, o que eu já fui destaque, sendo que eu não tenho, talvez, um campo tão claro, talvez não fique tão claro onde é esse lugar e se existe, como que a pessoa coloca. Não, legal. Essa questão de atualização do currículo, ela é muito importante, porque quanto mais informações tiver dentro da plataforma, melhor vai ser os filtros que o recrutador vai fazer para conseguir encontrar aquela pessoa. Então, assim, conseguir colocar todas as informações, mas não só as informações de uma forma mais direta, mas também detalhar quais foram as suas entregas nas últimas empresas que trabalhou. Então, tem um campo lá que você consegue colocar isso como em experiência, detalhar um pouquinho mais sobre as suas passagens, os principais projetos que você já atuou, né? Também quais são as suas habilidades, o que você desenvolveu e o que você ganhou de experiência naquela última oportunidade. Então, é muito importante que o recrutador, que o candidato cadastre e coloque todas as informações. É claro que, se não tiver totalmente completo, o currículo ele não vai ser descartado, mas quanto mais completo ele tiver, melhor vai ser para o recrutador, porque vai ajudar, de fato, ele a tomar uma decisão, né, de seguir com esse candidato para uma próxima etapa com muito mais informação. E eu acho que um ponto importante que é você tentar colocar, principalmente quando a gente está falando de algumas habilidades, de uma forma que fique ali os principais nomes dessas habilidades, né? Então, como se fosse palavra-chave. Porque isso também facilita na hora que o recrutador está buscando ali, né, e fazendo todo esse processo de triagem. Algumas pessoas têm até uma dúvida disso, né, de como, porque a gente fala sobre palavra-chave, outros sites de emprego também falam sobre isso, né, ouve-se muito falar sobre palavra-chave na hora de montar o currículo e tudo mais, e as pessoas têm muita dúvida, é só colocar uma lista lá?
Não, eu acho que é muito importante você ter muita certeza do que você está colocando. Então, se você estiver falando sobre experiência, então, e você estiver pensando em trabalhar ou atuar em uma área específica, é importante que você conheça quais são os principais, vamos dizer assim, dialetos dessa área, para que você coloque isso como palavra-chave. Então, digamos que você atue numa área de vendas, por exemplo. Então, tem indicadores da área de vendas que você pode colocar como uma palavra-chave. Então, eu sou um gestor de vendas, estou buscando uma oportunidade nessa área. Então, normalmente, quando a gente fala de CAC, que é um custo ali do produto, é importante você colocar que você conhece isso. Ou, eu trabalho na área de tecnologia, eu conheço muito sobre uma stack de tecnologia. Eu posso colocar essa stack como uma palavra-chave dentro da área de conhecimento. Isso ajuda muito o recrutador, porque num processo de muitas vagas, né, desculpa, de muitos candidatos, a gente acaba tendo um trabalho de triagem muito grande. E ter essas palavras-chave ajuda o recrutador a encontrar mais fácil aquele candidato que tem aquela habilidade que ele está buscando. Legal. E dentro de um contexto, né? Que acho que é um pouquinho disso que você falou. Porque às vezes as pessoas pensam que então já sei todas as palavras-chave da área de vendas, né? Aí eu vou lá, faço uma lista e coloco ali no campo de experiência. Não é isso, é criar um contexto mesmo, explicando um pouco do que você já fez, do que você tem de experiência, né? Isso é bem importante, porque se você for para uma próxima etapa, provavelmente esse recrutador, ele vai explorar um pouco mais com você na entrevista sobre esses pontos que você colocou de destaque. Se não for algo que você de fato conheça, você pode, de repente, passar uma imagem que não é uma imagem que você gostaria de ter passado. Então, é muito importante que você coloque, mas coloque coisas que de fato você conheça, que de fato você já atuou, para que no momento de entrevista você consiga dissertar sobre esse mesmo tema. Legal. Ótimas dicas, hein? No InfoJobs, muita gente pensa que, assim, bastou cadastrar lá e tá tudo certo e as empresas me chamam, né? Não só no InfoJobs, na verdade, existe isso em várias plataformas de empregos, várias iniciativas, né? Então, coloquei os meus dados lá, minhas informações, ou subi meu currículo. É isso, é só aguardar, né? Quem dera fosse assim, né, Osana? Mas queria que você comentasse um pouco sobre isso. É assim? O que o candidato realmente precisa fazer? Não, esse é um ponto que, assim, se de fato a gente tivesse essa possibilidade, seria muito bom, porque você coloca lá e não tem muito trabalho, mas não é assim. Na verdade, as pessoas confundem um pouco o site do InfoJobs como um banco de currículos, e não é isso, né? É um site que tá lá tanto para o recrutador quanto para o candidato, e o recrutador, ele tá lá postando as vagas, né, que ele tem na empresa, e o candidato, ele precisa estar muito atento a isso, para poder entrar lá e se candidatar às oportunidades que fazem match com aquilo que ele está buscando. Então, não adianta só entrar e fazer o cadastro inicialmente, ele precisa também entrar e atualizar as informações, isso é um ponto muito importante. Às vezes a pessoa, ela já, ao longo da carreira, foi ganhando outras habilidades, ganhando outras experiências, e ele esquece de entrar no site, né, e atualizar essas informações, que de repente poderiam ser informações que abririam portas para uma nova oportunidade para aquele candidato, né? Então, é muito importante que o candidato, ele mantenha o currículo atualizado, mas também ele acesse, né, diariamente, se ele estiver ativamente procurando uma vaga, e vá se candidatando nas oportunidades que ele entender que faz mais sentido para ele, né, ou que está muito alinhada ao crescimento de carreira que ele está buscando. Acho que tem uma coisa legal, principalmente para quem tá começando, porque falam assim, o que eu vou atualizar lá no site, né, no meu cadastro, se eu não tenho nada novo para colocar. Então, vamos considerar que o cenário de uma pessoa que tá há 6 meses desempregada, vamos supor. E aí, nesses 6 meses, a pessoa não teve uma nova experiência e tudo mais. O que você acha que a pessoa pode fazer para agregar
o perfil dela, enquanto ela, de repente, ou não teve alguma experiência ainda, porque não iniciou a vida profissional, ou porque tá desempregada naquele momento. Então, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer nesse momento? Sim, tem sim. Acho que tem várias coisas que podem ser feitas. Então, quando é um primeiro emprego, eu acho que a pessoa pode colocar lá projetos que ela tenha participado, seja num campo acadêmico, seja projetos voluntários que ela já fez, ou até mesmo para algumas pessoas, né, a gente vê muito crescendo o trabalho informal. Então, eu atuo de forma informal, né, por alguns meses, ou atuei durante um período da minha vida e agora estou querendo buscar uma oportunidade formal. A pessoa pode mencionar essa atividade informal, colocando também ali quais foram os conhecimentos, quais foram as habilidades adquiridas com isso, porque toda atividade que a gente faz, né, seja ela num campo formal ou informal, seja ela acadêmica ou até mesmo de voluntariado, ele gera um conhecimento importante que ajuda também a desenvolver uma série de habilidades que podem ser destacadas no currículo ou, né, no site de emprego que, né, do InfoJobs na hora do momento do cadastro, e que vão ajudar também a trazer mais informações sobre essa pessoa, o que ela faz, o que ela conhece, e ajudar o recrutador no momento em que está buscando um novo candidato. Acho que é super legal você ter citado isso, porque muita gente comenta: mas eu não tenho nenhuma experiência. E daí, quando você vai conversar, né, ou como recrutador, por exemplo, você vai conversar, a pessoa já teve alguma experiência informal, né, já trabalhou, de repente, em algum negócio familiar, ou, né, já, sei lá, já cuidou do sobrinho para a família. Então, assim, tem vários pontos que acabam contando como uma experiência que, às vezes, no primeiro emprego é super importante, né? Sim. E que as pessoas acabam não colocando. Mas ótimo você ter citado isso. Agora, falando ainda desse momento não de cadastro, mas de inscrição na vaga. Existe algum comportamento ou alguma estratégia que a pessoa candidata pode tomar ali no momento de se inscrever na vaga para garantir mais chances de ser chamado, de repente, para entrevista? Olha, para mim, a melhor estratégia é você ser sincero em relação ao que você conhece e, ao mesmo tempo, também preencher todos os campos. Acho que isso ajuda bastante o recrutador. Então, quanto mais informação eu tenho em relação ao candidato, melhor vai ser o meu filtro no momento em que eu estou buscando ali, ou que eu tenho vários candidatos e que eu preciso fazer uma triagem. Então, eu acho que uma dica é olhar para os campos que tem dentro desse currículo, né, que está dentro do site, e ir preenchendo todos eles, né, e sempre trazendo mais informação do que simplesmente uma frase. Né, eu vejo muitas pessoas que às vezes têm muito conhecimento, mas simplesmente destacam o título daquele cargo que ela atuou por um período. Mas não destaca ali no site quais foram as habilidades, o conhecimento, o que ela fez, quais foram os projetos que ela trabalhou. Tudo isso conta muito e ajuda muito a pessoa candidata, né, a se destacar em relação aos demais. Então, para mim, a estratégia deixa eu entender exatamente o que eu quero enquanto profissional, que tipo de oportunidade eu estou buscando, e a partir disso eu me cadastrar e colocar as informações de uma forma organizada, mas que também permita que o recrutador me conheça mesmo antes de uma entrevista. Eu acho que isso pode ajudar bastante. Acho que uma coisa legal também é quando a gente tem várias possibilidades ali dentro do InfoJobs, né? Então, desde você pesquisar sobre a empresa ali na aba de avaliações de empresas, que é um campo super legal, tanto para esse primeiro momento de será que eu quero me inscrever numa vaga dessa empresa ou não, quanto para o momento da entrevista, né? Eu acho que é uma super oportunidade também para se preparar, saber mais sobre aquela empresa. Mas também olhar a descrição da vaga, né, Usana? Que eu acho que muita gente acaba se candidatando a rodo aí em todas as vagas, porque, claro, natural, quando a gente está procurando uma nova oportunidade, a gente fica com aquela ansiedade de conseguir alguma coisa logo, e para muita gente é a principal fonte de renda, né, da família, muitas vezes. Então, é claro, a gente entende que o trabalho é super importante, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre
esse ponto também, será que a melhor estratégia é sair se candidatando, né, se cadastrando em todas as vagas que você vê? Ou será que talvez seja melhor olhar para o perfil de cada uma das vagas e ver o que está mais parecido? E ainda quero destacar um ponto antes da sua resposta, que a gente tem uma aba ali no site. Quando você entra numa vaga no InfoJobs, você vai ver ali o quanto você tá, digamos, o quanto você tem a ver com aquela vaga. Então, qual é a sua adequação para ela? Isso é super precioso, acho que a Rosana pode comentar mais um pouquinho, porque isso já te leva um passinho à frente, talvez para uma entrevista, né? Não, com certeza. Eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta, eu sempre falo que procurar emprego é algo estratégico. Não é algo que você faz sem pensar, ou algo que você vai fazendo de uma forma, digamos assim, desesperada, né? Eu acho que é claro que existem momentos de vida de cada um, mas se você atuar de uma forma estratégica quando você está buscando um emprego, a chance de você conseguir uma recolocação é muito maior. Então, assim, esse campo de poder olhar ali a avaliação das empresas, ele é muito rico, porque ele faz com que você também possa escolher, que é aquilo que eu falei, né? Uma escolha dos dois lados. O candidato, a empresa escolhe o candidato, mas o candidato também precisa escolher a empresa. E não adianta você entrar numa empresa que daqui a pouco os valores dessa empresa, o propósito dessa empresa não faz sentido para você quanto profissional. Então, a avaliação da empresa é extremamente importante e também te traz uma série de insumos que você pode levar na entrevista também, e até dúvidas que você pode levar na entrevista para o recrutador também, né, já que você também está num momento de escolha, e esclarecer essas dúvidas também no processo seletivo. Então, conseguir fazer essa análise da empresa, isso já está no mesmo site, acho que ajuda muito, né, para o candidato e faz com que ele já se coloque de uma forma muito mais estratégica dentro do processo seletivo. Quando a gente está falando sobre a adequação ao perfil, isso também é novo, né? Ele veio muito com todo esse crescimento que a gente vem tendo em relação à inteligência artificial, e eu acho que a inteligência artificial aliado à pessoa, ele ajuda muito a gente a ganhar tempo, né? Então, assim, eu, quanto recrutador, eu ganho tempo, mas o candidato também ganha tempo quando ele consegue olhar o perfil dele versus a oportunidade que está sendo ofertada dentro do site e entender a minha adequação neste perfil. Meu perfil para esta oportunidade, ele tem uma adequação de 40%. Ou seja, as minhas habilidades, o meu conhecimento, ele não estão adequados àquela oportunidade. Quer dizer que eu não sou bom? Não. Quer dizer que, para aquela oportunidade, talvez eu não seja o melhor candidato. Mas para outras, eu posso estar lá com uma adequação de 80%. Então, eu vou me candidatar às vagas que eu vejo que eu tenho uma adequação maior. Por quê? Porque as chances de eu ser chamada para essa oportunidade é muito maior do que se eu me candidatar para todas as outras oportunidades. E quando eu foco em buscar uma oportunidade que está mais alinhada àquilo que eu estou buscando, faz com que eu consiga também ter mais tempo para fazer isso de uma forma mais estratégica. Se eu dedicar 30 minutos do meu dia para olhar para oportunidades, se eu for me candidatando a todas as oportunidades, eu estou dividindo esse meu tempo para todas essas oportunidades. Se eu olho para essa oportunidade e vejo que a minha adequação em termos de perfil, ele é melhor, eu gasto, 10 minutos desses 30 nesta oportunidade, colocando as informações que eu preciso, ou me candidatando nas oportunidades que façam mais sentido. Então, assim, olhar para o processo seletivo de uma forma estratégica ajuda também o candidato, né, neste momento de buscar uma oportunidade, e faz com que, de repente, este processo de encontrar uma nova oportunidade seja muito mais rápido do que se ele ficasse candidatando a várias outras. Legal. A Rosana destacou a necessidade e a importância de preencher todos os campos. E quando ela cita ali a adequação às vagas, isso é super importante. Por quê? Quando você preenche todos os campos, é muito mais fácil para a ferramenta entender qual é o seu perfil e qual adequação com qual vaga você tem. Então, quanto mais bem preenchido o seu perfil tiver,
mais você vai conseguir ver de forma clara essa adequação na vaga, né, Osana? Sim, porque a adequação, a inteligência, ela se utiliza de dados. Então, quanto mais dados ela tiver em relação ao candidato, melhor vai ser essa análise que ela vai fazer de adequação. Então, é muito importante que o candidato tenha todas as informações cadastradas no currículo, porque ajuda, né, tanto a inteligência artificial a fazer essa adequação, ajuda o recrutador e ajuda o próprio candidato, né, que vai encontrar uma oportunidade muito mais fácil, muito mais rápido. Perfeito, acho que essa dica aqui é super preciosa para quem está procurando. A gente às vezes não consegue passar isso de forma tão clara no dia a dia, né? E tão rápida, então acho que vai ser super valioso para quem estiver ouvindo aqui. Tem muita gente que comenta também, quando a gente fala de habilidades, as pessoas pensam logo em habilidades comportamentais. Né? Então, habilidades como comunicação, proatividade, organização, flexibilidade, que sim, são habilidades super importantes e que contam muito, né, no processo seletivo, mas muitas pessoas já ali no momento de resumo focam somente nisso. Né? Ou de repente não sabem muito bem aonde colocar isso dentro do perfil. E até perguntam pra gente, existe algum lugar para colocar isso no perfil no InfoJobs? E aí queria que você respondesse. Não, legal. Esse acho que é um ponto que sempre gera muita dúvida, né? Quando a gente está falando de habilidade, a gente está falando tanto de soft skills quanto de hard skills. Então, é muito importante que no momento em que você vai preencher lá no site do InfoJobs as suas habilidades, né? Que tem sim um campo para que você faça esse preenchimento, você lembre-se de colocar, sim, os soft skills, que são habilidades super importantes, né, e que fazem a diferença no ambiente de trabalho, mas também colocar quais são seus hard skills, que são habilidades que são extremamente importantes para aquela função que você está buscando e que provavelmente vai ser um fator decisivo ali para o recrutador fazer o filtro desta pessoa candidata para a oportunidade que ela tem. Então, como eu falei, né, uma habilidade de hard skills é, por exemplo, a stack que você conhece de tecnologia. Se você destaca essa stack de tecnologia que você conhece ou qualquer outra coisa relacionada ao seu segmento ou a atuação que você tem, isso ajuda muito. Então, pensar em habilidades, pensa sempre em soft skills e hard skills, que isso vai ajudar bastante no momento de preenchimento e também ajudar no momento de uma oportunidade. E o equilíbrio dos dois, né? Sim. Que a gente sempre comenta isso aqui no podcast, nos outros episódios, que a contratação ela não é feita só por um tópico ou por outro. Um candidato não evolui num processo seletivo só por um ou por outro. É importante ter os dois dentro do perfil, né? Sim, muito importante. Assim, é muito importante você conhecer a área que você está se dedicando a uma oportunidade. Então, você conhecendo a área, você consegue entender o que é importante em termos de habilidade. Tudo bem que habilidades, principalmente quando a gente fala de soft skills, pode variar muito de uma empresa para outra, né? Sim. Soft skill, ele faz muito match com valores da organização, então isso pode variar. Mas o hard, ele está muito atrelado à função, à atividade. Então, isso também é mega importante, porque ajuda, né, o candidato a estar mais ser visto pelas empresas, né, que estão ali com uma oportunidade em aberto e que estão buscando esta pessoa candidata com essas habilidades, esses soft skills e hard skills também. Você me lembrou até, Osana, um campo que muita gente coloca até no currículo, que é como se fosse apresentação, só que as pessoas usam de formas diferentes, né? Usam como apresentação, usam como objetivo, usam como resumo ali no currículo e coloca, sou uma pessoa proativa, organizada e tudo mais, né? E às vezes no InfoJobs as pessoas não aproveitam o campo de resumo, que ele pode ser essa mescla, né? Tanto do que você já fez tecnicamente, do que você sabe, suas competências, o que você estudou e tudo mais, quanto também as suas habilidades comportamentais, né? Sim, e acho que esse ponto que você trouxe é bem importante, Beatriz, porque eu vejo às vezes currículo que não tem objetivo.
né? As pessoas colocam só uma pessoa proativa, traz um resumo sobre ela, mas não coloca exatamente o que ela está buscando. Né? Então, é muito importante cadastrar, né, usar esse campo de resumo lá do InfoJobs para sim trazer, né, as suas habilidades, trazer todo o seu soft skills, seu hard skills, mas também acho que um campo que eu acho que é importante destacar aqui, que faz toda a diferença, o que você está buscando? Né? Qual é o seu objetivo? Isso é muito importante que as pessoas deixem claro, porque às vezes se não tem objetivo nenhum, a chance de repente essa pessoa ser selecionada ali por um filtro ou até ser avaliada ali numa adequação de perfil pela inteligência artificial de uma forma talvez errada, não faça tanto né? sentido, né? Que não faça sentido. Porque não tem essa informação, né? Não tá claro o que essa pessoa está buscando. Eu sei que às vezes no começo de carreira nem sempre é tão claro o que eu estou buscando, mas tenta atrelar as suas habilidades, o que você já fez, o que você gosta de fazer a alguma oportunidade ou algum título de cargo que vai ajudar você a se destacar num processo seletivo. Mas não deixe esse campo em aberto, porque ele faz com que talvez você não seja encontrado para uma oportunidade que poderia ter match ali com o que você está buscando. Sim, e acho que é importante destacar também que esse campo, ele tem que ser objetivo. Né? É o campo objetivo e ele também precisa ser objetivo, porque muita gente tem dúvidas sobre esse campo e acaba colocando uma frase ali, alguma outra coisa. E a gente tá falando exatamente qual é o cargo que a pessoa procura, né? Isso. Então, se o seu cargo é jovem aprendiz a palavra que vai lá, estágio, ou vendedor, ou desenvolvedor de software, né? Então, tem que estar claro, assim. Sim, eu acho que a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor. Existem várias, né, tecnologias que nos ajudam a entender assim, eu tenho essas habilidades, eu gosto de fazer isso, que profissão estaria mais adequada ao meu perfil. Então, a gente utilizar isso, né, a inteligência artificial ao nosso favor, nos ajuda também a chegar nesse nome que vai ajudar num processo seletivo. Então, a minha dica se você não tem essa clareza, busque entender ali o que você gosta de fazer versus as habilidades que você tem e tente encontrar uma função que faça ali mais sentido para, num momento de busca de emprego, você conseguir colocar esse cargo ali como um objetivo de carreira e aí sim, de fato, você se destacar ali entre os demais candidatos para aquela oportunidade. Muito bom, Osana. Isso tem a ver também com a inteligência artificial, né? Que é tão comentada a inteligência artificial nos processos seletivos. Será que ela é boa? Será que ela é ruim? Acho que você já passou um pouquinho por aqui, mas reforço que tudo isso, né? Tudo isso que você falou, a importância de preencher, a importância de entender o perfil, se tem a ver com a vaga, isso tá ligado com a forma como a inteligência artificial funciona, né? Sim, eu acho que eu sempre digo que a inteligência artificial ela veio para ficar, né? E eu acho que os profissionais que conseguem utilizar a inteligência artificial ao seu favor vão ser os profissionais que vão se destacar no mercado. Então, assim, ao invés da gente temer a inteligência artificial como talvez algo que vai tirar os empregos, a gente usar essa inteligência a nosso favor, fazendo com que a gente se destaque, que a gente tenha as informações que são relevantes para aquilo que a gente precisa. Então, a inteligência artificial, ela vem para fazer atividades que são mais rotineiras ali, que talvez essas atividades, de fato, deixem... a inteligência consegue fazer de uma forma um pouco mais rápida, mas nunca vai substituir o ser humano. Então, acho que a gente tem que utilizar a inteligência artificial ao nosso favor para nos ajudar a se destacar numa oportunidade, para nos ajudar a ter mais conhecimento, até mesmo para se preparar para uma entrevista, né? Então, a inteligência artificial, ela tá aí, ela veio e ela pode ser uma grande aliada para a gente, se a gente não temê-la. E dentro do InfoJobs é basicamente isso, né? Ela funciona para ajudar tanto a pessoa que está buscando quanto o recrutador, né? Para acelerar o processo de recrutamento. Eu acho que isso é legal comentar, porque muita gente tem essa dúvida, a inteligência artificial, ela me tira automaticamente do processo seletivo. Não, se o seu perfil tiver bem preenchido e fizer sentido para aquela vaga. Então, ela vai te levar a um lugar onde realmente tenha
a ver com você, né? Sim, sim. A inteligência artificial ela veio para potencializar o processo seletivo e não para criar barreiras. Então, antes as pessoas elas tinham que sair de casa muito cedo para entregar um currículo. Então, ter um site como, né, a gente tem no InfoJobs que você consegue ter todas as vagas ali sem você precisar ter um deslocamento para levar o seu currículo em uma empresa. Então, você conseguir visualizar todas as informações num único lugar, isso ajuda muito, isso tudo, né, por trás tem uma inteligência artificial. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, de um outro lugar, mas a tecnologia ela já veio crescendo ao longo dos últimos anos e acelerou muito com a pandemia, né, ali em 2020 foi um momento em que as tecnologias elas tiveram uma necessidade de acelerar, até porque as pessoas tinham que ficar em casa, então não tinha tanto esse contato. Mas a inteligência artificial, ela nada mais é do que um avanço tecnológico e que vem, assim como todos os outros, para ser um aliado. E sim, acho que ter isso dentro do site do InfoJobs ajuda muito nós, recrutadores, e ajuda muito a pessoa candidata também. E aí acho que a gente consegue gastar menos tempo com o processo seletivo e muito mais tempo numa entrevista, né, entendendo e conhecendo ali, fazendo uma parte que de fato tem que ter humano ali e não dá para ser uma inteligência artificial. Legal. Tem uma parte do processo seletivo que muitas pessoas temem ou não gostam de fazer, que são os testes. Felizmente, no InfoJobs, a gente tem as empresas, né, que contratam através do InfoJobs, tem um comportamento, sim, de colocar testes, mas não de colocar testes infinitos ali. Sim. Mas a gente sabe que para alguns cargos, para algumas empresas, os testes são super importantes. Então, eu queria que você comentasse por que os RHs colocam esses testes e a importância de fazê-los, né? O que eles podem ajudar o candidato no processo seletivo. Muito legal. Os testes, eles devem ser vistos ali como algo que pode, inclusive, ajudar os candidatos. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, com medo de fazer algum teste ou até com receio de passar por essa etapa dentro de um processo seletivo, mas nada mais é do que, de fato, um momento em que o recrutador ele vai conhecer um pouco mais sobre o candidato. Então, dependendo do teste, é um teste, é uma oportunidade que exige que a pessoa vai ter que falar com pessoas de fora do país. Então, um teste, por exemplo, de inglês, ele se faz muito importante num processo seletivo, até para fazer esse filtro, de fato, de quem tem esse conhecimento, essa habilidade de não só conhecer, né, um outro idioma, mas também a habilidade de conseguir falar, de conseguir escrever, né, também nesse outro idioma. Então, o teste ele é um processo que ajuda o recrutador a fazer um filtro ali de quais são os candidatos que estão mais aderentes e também ajuda o candidato a não ficar ali junto com um monte de outras pessoas, esperando que o recrutador o encontre, porque se ele já tem aquela habilidade que o recrutador está buscando, no teste ele vai se destacar. E aí o processo seletivo ele pode ser muito mais rápido. Então, ele deve ser uma etapa que não deve ser temida, mas sim uma etapa que a pessoa candidata ela entenda que é necessária para ajudar no processo seletivo e também para ajudá-lo, porque às vezes você vai, muitas empresas, você consegue também ver ali automaticamente o resultado do teu teste. Então, ele te dá a oportunidade de você se desenvolver nessa habilidade para que num próximo momento em que você vai se candidatar de novo, se você tiver que fazer esse teste, você já conseguiu, né, ir se desenvolvendo e de repente ter uma oportunidade um pouco melhor do que você teria se você nunca tivesse feito o teste antes. Ele ajuda nesse autoconhecimento, né? Que é super importante, tanto para se inscrever para uma vaga, quanto também para se preparar para a entrevista, né? Porque se a empresa aplicou aquele teste, quer dizer que aqueles pontos ali são importantes para ela, né? Se é um teste comportamental, quer dizer que ela quer entender se você tem determinados comportamentos que ela colocou lá na descrição da vaga. Por exemplo, habilidades técnicas, como inglês, um raciocínio lógico que para aquela vaga é importante. Então, acho que faz super sentido também para saber mais ou menos o que é mais determinante para aquela vaga, né? Sim, o teste, por exemplo, de fit cultural.
ele é um teste super importante e bem relevante, porque não adianta você, de repente, entrar numa empresa que não tem os seus valores. Então, ele é também um teste que te ajuda a entrar numa organização que, de fato, está muito alinhado àquilo que é sua essência, aquilo que faz com que você se destaque, aquilo que vai fazer com que você goste de trabalhar naquela organização. Então, o teste, né, eu trouxe o exemplo de teste mais técnico, mas esse teste também de fit cultural, ele ajuda, porque eu não quero trabalhar numa organização que não está alinhada aos meus valores. Isso passando por esta etapa, você já consegue entender assim, não era uma empresa que estava alinhada, ou não, é uma empresa que está muito alinhada àquilo, e aí vai te dar muito gás para você ir na entrevista, né, já tentando se destacar ali para conseguir essa oportunidade também. Muito legal, essa curiosidade é super importante para a gente ter comentado aqui. E para a gente ir encerrando, eu queria te fazer uma última pergunta, Osana. Depois de se inscrever ali na vaga, sempre fica aquela expectativa, né? Será que a empresa não vai me chamar? E agora? Em que pastar? Será que a vaga foi fechada? Será que não? O que eu faço agora? E principalmente quando você está focado em algumas vagas, né? Especificamente. Principalmente em vagas que tenham muito a ver com o seu perfil. Então, depois de seguir todas essas estratégias aí que você comentou, é possível para o candidato saber como e se ele está evoluindo no processo seletivo? Sim, dentro do site do InfoJobs, a gente tem uma área que é a área do candidato. Então, ele consegue entrar lá nessa área e ir acompanhando ali como está, né, como que ele está nos processos seletivos que ele se inscreveu, se a vaga ainda está aberta, se a vaga, de repente, ele já teve alguma recusa. Então, ele consegue ter ali algumas informações e é muito importante que, além de entrar no site, né, entrar no site do InfoJobs, para atualizar as informações, para se candidatar, você também olhe para os retornos dos processos seletivos neste campo ali que é dedicado a você, né, quanto pessoa candidata também. Então, você consegue não só fazer uma busca ativa, mas também ter um retorno ali dos processos seletivos que você se aplicou. Legal. Esse campo, gente, para quem não sabe, chama vai no campo Minha Área e depois Candidaturas. Então, é lá que o candidato consegue ver tudo isso, né? Se ele evoluiu ou não, em que momento ele tá. E ficar atento às notificações, e-mails, tudo mais. E aqui, Osana, eu queria que você me ajudasse com um alerta também, né? Porque a gente vê muitos golpistas, acho que não tem outra palavra, se aproveitando desse momento, né, de vulnerabilidade que é a busca por um emprego e entrando em contato aleatoriamente com as pessoas, né, e usando o nome de grandes empresas. Até mesmo do InfoJobs, mas também de outras grandes empresas, dizendo que estão fazendo processo seletivo, pedindo para a pessoa pagar e tudo mais. Então, queria que você deixasse, acho que a gente fala muito disso, né? Fala muito disso nas nossas redes sociais também, mas acho que todo alerta é válido. Da importância de não pagar nenhum tipo de valor para participar de processo seletivo, né? Não, com certeza, assim, acho que é um ponto muito importante, gente. Assim, primeiro você sempre olhar ali se a notificação que você está recebendo é de alguma oportunidade que você se cadastrou no site do InfoJobs ou, de repente, alguma oportunidade que alguém te indicou para participar. Então, sempre desconfie se essa pessoa entrar em contato com você pedindo muitas informações, documentos. Nós, como recrutadores, nós não pedimos documentos no processo seletivo, não pedimos informações que são extremamente confidenciais em processo seletivo e muito menos dinheiro. Então, assim, fique muito atento, né, para que você não torne esse momento de busca, esse momento de procurar uma oportunidade de carreira num problema muito maior. Então, assim, acho que essa é uma dica muito importante, Bia, que você trouxe aqui pra gente. Não tomar cuidado com as notificações que recebe. Nem todas são verdadeiras, mas sempre desconfiando ali, se tiver principalmente pedindo documento, informações que são muito pessoais ou dinheiro. Então, acho que desconfie ou tente verificar se essa oportunidade está vindo de um endereço válido, né? Cuidado também com links, né? A gente sabe que a tecnologia ela avançou, mas também faz com que as pessoas se aproveitem um pouco desse momento mesmo de vulnerabilidade do candidato.
Sim, o InfoJobs tem a área de denúncia, caso, né, tenha alguma coisa que a pessoa viu que parece que não tá correto, né, se teve alguma coisa dentro. Claro, a gente tem uma área e a gente também tem uma tecnologia focadas, né, nesse acompanhamento das empresas, das vagas que estão dentro do nosso site, do nosso aplicativo, mas é super importante que as pessoas também fiquem de olho, né, Osana, nesses detalhes, assim, caso vejam algo que não parece correto, denunciem ou entrem em contato com o InfoJobs, porque a nossa equipe está super atenta a isso. Então, esse é o nosso recado final. Osana, a gente vai encerrando, queria que você deixasse qualquer dica que você acha que é interessante para esse momento do processo seletivo. Eu acho que a dica que eu sempre gosto de falar para todos os candidatos é: faça do processo seletivo uma decisão estratégica, né? E escolha. Né, escolha também a empresa que você quer trabalhar, né? Acho que por mais que a gente queira uma oportunidade, por mais que a gente esteja buscando um emprego, eu sei que é um momento extremamente importante, né? E que ele traz também ali várias questões que são questões pessoais também, né, dentro dessa busca, mas faça uma escolha estratégica, né, e aproveite esse momento também para um autoconhecimento, um momento também para você entender quais são as habilidades que você pode desenvolver ou, de repente, cursos que você pode fazer no futuro que vão te ajudar numa oportunidade a se destacar, né, dentro de uma oportunidade que você tem interesse. Então, acho que essa é a minha dica, fazer do processo seletivo algo mais estratégico e não só simplesmente uma busca, e usar a tecnologia a seu favor. Então, temos aí o InfoJobs como um site que tem muitas informações e que pode ajudar muito no processo seletivo. Muito obrigada, Osana. Obrigada por ter topado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui. Tenho certeza que as dicas serão super úteis. E é isso, pessoal. Assim encerramos o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveitem muito e coloquem em prática as dicas que a Osana trouxe aqui. E depois contem pra gente aí nos comentários o que vocês acharam. Lembrando que no InfoJobs, tanto no site quanto no aplicativo gratuito, vocês encontram mais de 500 mil vagas em todas as regiões do Brasil e para todas as áreas. Então, se você ainda não tem o cadastro, se cadastra gratuitamente e tenho certeza que você vai encontrar uma vaga que se encaixa com você. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo e você viu que eu perguntei mais umas coisas.